Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, que Jesus abençoe. Vamos nos preparar mais uma vez para essa aula abençoada de hoje. Então, a partir de agora, vamos elevar o pensamento a Jesus e trazer o pensamento para o momento presente. Respire fundo, enche seu peito de ar e solte. Comece a relaxar seu corpo. Iniciando a partir dos seus pés, você vai subindo esse relaxamento ao longo das pernas, do quadril, do abdômen, do peito. Procure relaxar. A sua coluna, cada parte da sua coluna, seus ombros e braços. Respire. Relaxe o seu pescoço, sua nuca. Relaxe seu rosto, seus olhos e pálpebras, sobrancelhas e testa. Relaxe seu couro cabeludo. E assim, com seu corpo totalmente relaxado, você entra em contato com a sua essência agora, com o seu eu interior, essa sua parte que é divina. Talvez você visualize luz lá no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração, ou uma pequena chama pulsando. E então te convido a agradecer por mais esse dia. Agradeça no fundo do seu coração. Agradeça por tudo de bom que você tem, pelas oportunidades que Deus te dá todos os dias. No mínimo, oportunidade de aprendizado. Agradeça pelo teto, pela abriga, pelo pão que te alimenta, pelo amor das pessoas que são importantes para você, que ainda estão ao seu lado. Agradeça, porque a gratidão é o combustível que faz com que essa sua luz interior possa crescer, aumentar cada vez mais, expandir. Quanto mais gratidão no seu coração, mais essa luz vai aumentando, expandindo, até que ela envolva todo o seu corpo. Você então se auto-ilumina, vai se restabelecendo, se reequilibrando, e você continua agradecendo, e essa luz expande ainda mais, ultrapassando os limites do seu corpo. Ela vai aumentando, crescendo, até que ela envolva todo o ambiente em que nos encontramos. E então, envolvendo todo o ambiente, você irradia ela de você como se você fosse uma pequena estrela. Em todas as direções você irradia essa luz. Então a sua luz se conecta com o do colega do lado. E cada um de nós vamos nos conectando uns aos outros, irradiando. E junto à espiritualidade também, aqui presente, nesse estudo de hoje, formamos então uma linda corrente de luz, que também nos conecta a Ele, nosso grande amigo e mestre Jesus. Uma sensação de plenitude vai tomando conta de cada um de nós, como se recebêssemos um pacotinho, uma dose do grande amor infinito que Ele está nos oferecendo agora, que vem até nós através dessa corrente de luz. Então, surge uma necessidade de agradecer ainda mais, e para isso, nós oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai todo mal. Quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal, estamos irradiados. E aí, vocês conseguiram ler o trechinho do Livro dos Médiuns lá, o item 252? O caso das irmãs do guarda-roupa. Irmãs fofoqueiras. Você viu que interessante, né? Enquanto não buscou entender a necessidade daquele espírito ali para poder conduzi-lo, né? Ele ficou naquele processo de obsessão. Ali é um processo de obsessão simples, gente, né? Que envolve um pouco de efeito físico, traz alguns incômodos, mas não é nada muito sério. Incomoda. É visível, né? Incomoda, mas não é nada muito sério, assim, que influencia tanto a vida a ponto de perturbar demais. Eram situações de efeito físico, então, assim, aquilo era extraordinário, né? E muito chamativo. E você viu que tudo ligado à questão íntima. O que adianta elas exigirem que ele se expulse se elas não guardam a língua dentro da boca? E elas né? não tinham noção também, né? Achar que aquilo é normal, falar dos outros é normal, fazer intriga é normal. Isso, porque foi indicado a leitura desse trecho? A gente vê como que tudo que acontece na nossa vida, inclusive as obsessões que sofremos, estão vinculadas à nossa condição moral, né? Tudo que vivemos, todos os desafios, as doenças, está tudo interligado intimamente à nossa condição moral. E engraçado, porque olha as coincidências que acontecem. Eu vi um vídeo hoje de um padre, foi muito engraçado o vídeo. Ele começa o sermão ele falando assim: eu venho me dirigir especialmente àquelas senhoras que frequentam aqui a nossa igreja, que vivem por preocupar com a vida alheia, as verdadeiras fofoqueiras de Satanás. Você já viu esse vídeo? É muito engraçado. Ele fala sério, ele tá bravo, sabe? Parece que tá tendo muita fofoca na igreja dele. As fofoqueiras de Satanás, né? Vai lá rezar, vai entrar em contato com Deus para ficar fofocando os outros depois. O que adianta? Ou seja, né, a nossa condição moral, ela está ligada diretamente aos resultados que tem na nossa vida. E, inclusive, às obsessões que sofremos. Sejam obsessões nossas fixações mentais, sejam obsessões dos nossos comparsas, né? Nossos companheiros de longa data, nossos inimigos do passado, que estão nos acompanhando, esperando. Nossas vítimas do passado, que estão, assim, nos acompanhando, esperando, assim, igual o urubu na carniça, né? Esperando o momento certo para abocanhar, o momento certo para atacar. E é só a gente dar uma brechinha, pega, né? Uma impaciência que você tem, uma irritação que você sofre, você já está começando a abrir a brecha. Né? Então, a obsessão é muito mais comum na nossa vida do que a gente pensa. Eu não diria bicho de sete cabeças, né? Vou falar, não é um bicho de sete cabeças. Em alguns momentos é. Dependendo do nível da obsessão, é um caso muito sério, né? Dependendo da pessoa que está do outro lado também. Porque quando é uma pessoa que sabe resistir, que sabe lutar, que sabe o que está fazendo, ela consegue, mas muitas vezes é uma pessoa que não tem a menor noção de nada.
Então, é um bicho de 7, não, de 70. 70, né? Dependendo da conexão ali, né? Do vínculo que existe ali, tanto de um quanto de outro, o vínculo que ali acontece pode ser um caso muito grave. Muito grave, É. a gente conhecer histórias onde, quando se rompeu a ligação entre as duas pessoas, o encarnado desviou devagarinho e desencarnou. Os casos mais graves pode acontecer o desencarne. Então, é um tratamento que exige muito esforço, muita paciência, muita oração. Não é brincadeira, não. Porém, a obsessão simples, ela é muito mais comum do que a gente pensa. A obsessão simples não é um bicho de 7 cabeças. Não é um, ai meu Deus, vou morrer. Não. A obsessão simples é muito... Beleza. Perdão aí pela falha técnica. Deixa eu voltar o slide aqui. É interessante, gente. Nossa, ao mesmo tempo é lindo. Beleza. E aí, voltando ao assunto, Vilma, você trouxe o caso para nós? Pra você contar? Só te peço você falar um pouquinho mais alto, senão não pega no microfone aqui, tá? Esse caso, o caso de obsessão, vingança, geralmente, né, a gente vê muito que a maioria dos casos é de vingança, né? Uma das principais causas, igual a gente viu na aula passada, é a vingança. Porque em relação, foi com minha irmã, né? Ainda sofre um pouco. A minha irmã, nós somos de 7 irmãos, ela 4 mulheres, ela é a gostada minha, do meio. Gostada minha, chama a Zélia, depois vem ela. Ela tem 2 filhos. Você importa de usar o microfone? Só para poder captar aqui. É mais fácil. E todo mundo ouve. O pessoal lá não deve estar ouvindo. O pessoal lá. Da televisão. Porque aí vai para as caixas e capta aqui melhor. Caso aconteceu comigo. Nós somos de 7 irmãos, ela é a do meio, ela é a mais velha. E é um caso de vingança, né? Uma obsessão com um caso de vingança. A minha irmã, assim, foi muito agudo. Ela foi dormir normal, a vida dela, casou, teve 2 filhos, 2 filhas, a mais velha tinha 8 meses, mais nova, aliás. E ela foi dormir normalmente e acordou com um surto psicótico, ela teve um surto psicótico. E acordou assim, bem desorientada. Eu morava aqui, fui lá em Alagoas, ela mora em Alagoas, empreendida com o marido, né? Meus pais moram lá. E acordou em surto psicótico, foi bem agudo, não foi um caso assim que veio a ser acometida e veio definhando. Ela acordou surtada, surtou, e levaram ela no atendimento, medicou, depois psiquiatras, e assim, não conseguiam deixar ela sozinha, porque para começar... Ela ficou agressiva nesse surto? Não, né? ela não ficou agressiva. Ela tentou 2 vezes se enforcar. Com um pano, ela pegou um lenço e amarrou no pescoço. E a gente não conseguia mais deixar, eu não, que eu morava aqui. Lá, a minha família não deixava ela sozinha mais. E tinha um fator negativo, que é o da minha família ser muito católica, ninguém acredita em nada. Inclusive, minha mãe fala que tudo isso que eu estou passando, de doenças assim, é porque eu estou vendo... No espiritismo. Ixi, falar para ela então que o demônio apareceu no Chico, porque ele mudava às vezes feições, né? E essa monte de coisas, essa crença. E ela tornou-se o 7º dia, aquela religião que é Jesus Adventista. Adventista do 7º dia. Ela também não acredita, então acho que o fator assim, bem negativo. Porque quando você não acredita, você não dá atenção, né, ao que está acontecendo. Geralmente a gente atribui isso a outros fatores que não espiritual, né?
é muito difícil, porque assim, ela não conseguia mais cuidar das filhas, e as ABDs, que são as atividades de vida diária, que com ela própria, não conseguia fazer mais. Tomava um banho sem obedece, não conseguia comer sozinha, fazer nada, era só se matar. Meu Ela Deus. tentou suicídio 2 vezes, e assim, eu sou da saúde, né? A única que sou da saúde. Então, parece que a gente tem uma responsabilidade maior nesse sentido, quando as pessoas ficam doentes da família. A gente tem uma responsabilidade maior por ser a única que tem conhecimento. Então, eu falei, não, mas você vai mandar ela para aqui. Então, ela veio para Uberaba, o marido dela muito ciumento, queria deixar, foi outra coisa. Então, meu pai trouxe ela e eu fui, levei ela, o Marcelo Bilharim, né? O pessoal ficou com medo do Marcelo Bilharim, depois que tentou suicídio, mas eu vou te falar uma coisa. Ele tentou todos os medicamentos nele próprio para ele melhorar. E triplicou os pacientes dele, porque todo mundo quer para ele, por quê? Ele sabe porque ele experimentou o que eles estão vivendo. Eu sou uma paciente que eu usava um medicamento que não, o Eliflor, que é a desilafixina, e eu tomava mesmo que nada. Eu falei para ele, falava para ele, e eu via mesmo, o mundo era preto e branco. Ele só mudou o Eliflor, que é a mesma desilafixina, que é o genérico, mudou para o Eliflor, que não é genérico, e passou o rechute de meio, que é para intensificar a ação do Eliflor. E assim, por isso que tiver comum. Então, ele sabe o que passar para você. Você liga lá, não tem vaga, não. Muita gente achou que ia ficar sem paciente por conta disso, não. Não tem vaga para ele, porque ele experimentou tudo nele. Entendeu? Tá, mas aí sua irmã fez o tratamento. Aí eu levei, lá nele. Isso, ela veio para cá com meu pai, levei ela, o doutor Marcelo. A medicação que passaram lá nela foi para tirar ela do ar. Então, se você colocasse ela com o braço assim, ó, ela ficava. Uhum. Se colocasse ela assim, ela ficava. Muito forte, né? Não, do jeito que ela não conseguia fazer nada. E eu precisava trabalhar no ambulatório, Maria da Glória, que eu trabalhava lá como enfermeira. E quem ficava olhando ela, falava que ela ia olhar o Ítalo, mas o Ítalo que olhava ela. O Ítalo tinha 10 anos, o Ítalo olhava ela para não se enfocar. Porque você me liga. E o Ítalo ficava olhando ela. Uma vez ela pegou uma corda aqui em casa, mas o Ítalo me ligou, sabe? A gente foi correndo para lá. E assim, muito difícil, sabe? E ela tinha 2 filhas muito com 8 meses. E antes dela vir para cá, ela veio para cá porque teve um dia que ela amanheceu, pegou uma faca para matar a menina dela de 8 meses. Ela foi lá para furar a menina dela e ela disse que de repente desviou aquilo ali e furou o balde. Ela furou o balde para passar a vontade de furar, de matar a menina dela. Meu Deus do céu. Foi. Olha que nível que chega, gente. Aí, concomitante com isso, eu trabalhava Isso mesmo, ela já estando medicada, ela fez isso. Lá, mas ele lá, antes de vir. Tirou ela do ar, as medicações, para você ter ideia, era R$1.000 e poucos. Quem estava na Secretaria de Saúde, você sabe que a gente consegue, né? Porque não conseguia comprar. Então, um medicamento muito forte que deram para ela. Eu também achei muito pesada a medicação, mas precisava tirar ela do ar uma vez que ela estava tentando. E mesmo com a medicação, ela continuou tentando contra a própria vida e já ia, né? Querendo matar as filhas. Aí, eu falei, não, isso aí minha mãe não acreditava, falava, manda para traz ela para cá, porque a gente vai fazer junto com o médico, o outro médico, o tratamento lá no centro. Ninguém me acreditava nisso, mas eu levei ela para o Aloysio Furtado, você conhece? É o Aloysio Furtado, que é um carangola, você nunca frequentava. Eu trabalhava lá com a pediatria, nas consultas com a pediatria, e ajudava lá dentro também nas câmaras de tratamento. E eu levei, mesmo ela assim, porque ela deu uma folha do ar mesmo, não sabia de nada, eu levava ela, tratava ela, dava medicação para ela de lá do centro, e consegui também que ela tomasse uma medicação do Dr. Marcelo. Aí eu escovava o cabelo dela, para ver se aumentava ali, sabe? Eu escovava, dava banho dela, arrumava ela, para ver se ela ficava mais macia. Toda tá fora do ar, não tinha como, não tinha. Teve um dia que eu falei assim, quando você olhava o olho dele, você não via a minha infância.
Não era ela. Você olhava nos olhos dela, não era ela. Meu Eu Deus. via, eu cheguei a conversar com os espíritos que estavam obsediando ela, porque eu os via através do olhar dela, não era ela. Então eu conversei com ele, pedi para eles, pelo amor de Deus, deixa minha irmã, e comecei a rezar para eles. E em uma das sessões de tratamento, o mentor lá do centro falou que essa obsessão desses espíritos querendo, era mais de um querendo matar a minha irmã, foi porque ela participou em outras vidas de uma chacina que matou esses espíritos. Ela participou dessa chacina. Então, ó, ela foi embora, eu consegui uma medicação, eu fiz um antagonista nela, IM, para tirar os efeitos dessa medicação forte. O Dr. Marcelo Milharim, ele mudou a medicação para tomar Vladimir Reais, ele passou um outro aqui, bem mais fraco. Tá? E com essa medicação que eu fiz para tirar os efeitos, o efeito dessa medicação forte, ela foi, nossa, eu vou te falar que ela não foi boa, porque ela tinha só 30 dias que esse quadro, mas foi muito lá no centro, sabe? A gente passou 30 dias no tratamento e ela só foi porque o marido dela estava enchendo o saco por ciúme, sabe? Conta dela estar sozinha, filho, não foi. Então, ela foi muito boa. E, nossa, ela voltou para casa e me falou, não é. Agora sim, é minha filha. E aí ela recuperou? Ela recuperou, mas ela não consegue largar a medicação para ficar bem. Ela não consegue. E tem épocas que ela está assim, pior. No sentido, eu sei, eu conversei com eles aqui, eu conversava com os espíritos através, mentalmente, que eu os via através do olhar dela. E eu tenho certeza que não é mais eles. Eles não estão obsediando, mas eles deixaram. Mas ela não consegue largar a medicação. Tem épocas que ela passa assim, eu não entendi. Tem tempos que ela está um pouco pior. Não com vontade de se matar, nem tentar a vida, nem nada, mas está um pouco assim, mais depressiva, sabe? Está mais depressiva um pouco. E ela reclama disso, daquilo, mas assim, a obsessão em si... Aquela crise forte passou. Certeza absoluta que irmãos que ela já fez muito mal, eles deixaram. Isso foi um tratamento lá, e a gente pedindo, né, e orando. Que bom, às vezes, na desobsessão aqui, eu vou lá buscar a casa dela. É importante sempre manter a oração. Porque ela aflorou a mediunidade ali, né? E como ela não estuda e não busca entender a mediunidade dela, ela ainda fica um pouco presa a esses sintomas obsessivos ali, que ela não sabe como lidar com isso, né? E junto a depressão também, que ela entrou num processo depressivo, né? Mas que bom que a crise passou, né? Com a ajuda da espiritualidade, com a medicação certa. É muito sério, gente, muito sério. É um caso de vingança, porque Vingança. Ela participou de uma chacina que matou esses irmãos. Gente, é o que a gente falou na aula passada, lembra? A gente faz tanto aquele nome que você falou, né? O nome que você falou, nossa senhora. A vingança é um dos principais motivos, certo? É um dos principais motivos. A vingança é um dos principais motivos da obsessão. Eu fico pensando, gente, não tem obsessão pro bem, não? Só no mal? Não, obsessão pro bem não existe. Obsessão está relacionada ao mal, né? Obsessão vem da fixação mental, que é prejudicial. É sempre prejudicial, sempre. Né? Sempre é. Aqui. Muito bem, pessoal. A gente já falou, né, os alvos da obsessão na aula passada, a gente viu as causas da obsessão, né, quais são as causas que estão ligadas diretamente às nossas imperfeições morais, né? A gente viu que a obsessão ela pode acontecer tanto de uma pessoa encarnada para uma desencarnada, quanto de uma desencarnada para uma encarnada,
tanto de um desencarnado para outro desencarnado, tanto quanto de um encarnado para outro encarnado. Ou seja, fixação mental, não importa em quem, não importa se a pessoa está desencarnada ou encarnada, esse processo pode acontecer. É um processo de conexão, de ligação muito forte, que envolve a manipulação, né? a dominação, vamos dizer assim, o espírito mais revoltoso e que tem um certo grau de, vamos dizer assim, de influência maior, ele vai causar, né, ali a dominação sobre o outro, independente se está encarnado ou desencarnado. Então, quando a gente fala dos alvos, é para a gente ficar bem claro que tanto um encarnado pode ser obsessor, quanto um desencarnado pode ser obsessor. E vice-versa. Tanto o encarnado pode ser obsidiado, quanto um desencarnado também pode ser obsidiado. Pode ser de qualquer lado, né? A obsessão pode acontecer. Uma vez que houve ali uma fixação mental, e outra vez que teve a questão da conexão ali, lembra da reciprocidade? Né? Houve a conexão ali, faixa vibratória bateu, a pessoa sentiu uma emoção ali, um sentimento que jogou a frequência dela vibratória lá embaixo, conexão feita. E ali, por causa, por exemplo, por causa da minha impaciência, do meu impulso de raiva no momento ali que eu estiver passando em minha vida, eu posso abrir conexão com aquele obsessor vingativo, na qual foi minha vítima na outra reencarnação e que me persegue há muito tempo. E a minha impaciência despertou a minha raiva, e a minha raiva me conectou a ele. E eu abri, então, acesso para que ele se conectasse a mim e começasse a me dominar. Muitas vezes, até mesmo sem eu perceber. Então, o processo, a gente entendeu como se dá o processo de obsessão. Agora a gente vai entender os tipos. Tem 3 tipos de obsessão. Vocês falavam também, né, que você não falou muito de perdoa ainda. É uma fixação mental, esse namorado que fez 5 anos narcisista, me fez muito mal, inclusive esse acidente que eu amo. E assim, eu não conseguia perdoar. E era uma fixação mental de vingança. E eu não conseguia perdoar. E essas dores minhas, assim, grande, a maioria era por isso também, né? Você falava que assim, não, tá algemada, entendeu? Liberta dessas correntes. Isso. E assim, eu consegui me libertar. Tá? Eu não sei. Que bom. Eu consegui perdoar e me libertar. Que bom. Eu consegui. E assim, passou as dores. Depois, eu mesmo levo isso, a cirurgia e a esparto, assim, que acabaram nos braços, né? Mas, assim, é uma obsessão de encarnado para encarnado. Porque isso. Eu queria vingança, porque isso me fez muito mal. Isso criou uma fixação mental que me trazia muito sofrimento físico, muita dor. E é dor física, gente. A gente sente. Sente físico, sente no físico. Então, eu estava virando assim, uma coisa muito crônica. É assim, todas as dores. A gente está vendo muito, é muito comum hoje em dia. A pessoa começa a passar mal, ela trava a coluna, ela dói perna, ela dói cabeça, ela dá problema de intestino, ela dá problema de estômago, ela vem uma coluna principalmente. Vem um monte de problemas, vai no médico, faz um check-up, vira a pessoa do avesso, fisicamente, não dá nada. Eles falam que é fibromialgia, porque não tem o que falar, né? O que é a fibromialgia? Uma doença psicossomática. Ou seja, vem da mente e acaba se revelando na soma, no corpo físico, né? Então, vem da mente, não tem uma causa física provada. A ciência não acha uma causa física para ela, porque não tem. Porque a causa está na mente. Aliás, Joana de Ângeles, eu repito, ela fala, assim, direto eu falo isso, ela fala que a causa de todas as doenças, não só a fibromialgia, qualquer outra doença psicossomática, a causa de todas as doenças está na mente.
Porque a causa de todas as doenças está ligado aos tipos de comportamento que nós temos, que vão alimentar os sentimentos que nós nutrimos em nós, que vão determinar o nosso padrão vibratório, que vão determinar a nossa conexão, que vai determinar com quem a gente interage todos os dias, seja com encarnado, seja com desencarnado, que pode desencadear uma obsessão, se eu mantiver a vingança ou qualquer outro sentimento de baixa frequência, e aí eu posso abrir ali para uma conexão através da fixação mental que desencadeia numa obsessão. Tá vendo? É tudo interligado. Mente, quando eu falo mente, pensa espírito, sentimento, emoções e corpo. É um sistema só. O que acontece num reverbera no outro. O que acontece no outro reverbera no outro. Então, é interligado. Minha própria mãe está passando por isso. Sintomas de infarto, sintomas de falta de ar. Já reviramos ela, ainda está fazendo mais exames. E ela deu uma melhorada com os remédios do psiquiatra, que ajustou as dosagens nela. Melhorou um pouquinho, ela até conseguiu dançar um pouquinho na festa. Mas mesmo assim, ela ainda não está 100%, ainda sente a falta de ar que vem do emocional. Tá vendo? É uma cadeia. Então, gente, a gente quer melhorar? Não existe atalho, não existe pó mágico, não existe pílula da salvação. Você quer se curar? Cura sua alma. Eu conheço uma pessoa que frequentou um tempo em outro centro onde eu frequento, e ela tinha, deve ter ainda, ela não está mais frequentando lá, ela tinha fibromialgia numa situação assim complicada. Aí ela fez um tratamento espiritual nesse centro e eles disseram que ela precisava frequentar o centro regularmente. Aí ela passou a frequentar e os medicamentos que ela tomava diminuíram bastante e ela falava assim, não, eu não posso faltar no centro de jeito nenhum, porque quando eu fico sem ir, a minha fibromialgia piora. Exatamente. Quando eu estou indo, normalmente, às vezes dói um pouquinho aqui e ali, mas nem incomoda. E quando eu paro de ir, dói muito, volta. Dependendo da situação, eu vou para a cama. Então, eu não posso faltar no centro de jeito nenhum. Aí ela deixou de frequentar esse centro agora, mas uma pessoa conhecida dela falou que ela está frequentando um outro lugar. Regularmente. Que bom. É uma situação que prova essa situação ali, vamos assim dizer, mental, Isso. que reflete no físico, de uma forma indefinida, que ninguém... É muito forte. E conforme o tempo está passando, isso está agravando mais. Vocês estão percebendo. Conforme a transição do planeta vai acelerando, os processos psíquicos estão atingindo com muito mais ênfase o físico. Os médicos estão rebolando, gente. Estão batendo cabeça. Estou mentindo, Lucas? O Lucas está vivendo com o médico todo dia inteiro. Ele sabe o que eu estou falando. Eles estão batendo cabeça uma atrás da outra. Por quê? A ciência não está entendendo isso ainda. Ela ainda não compreendeu direito isso. Mas o psicológico está cada vez mais influenciando diretamente no corpo. Por quê? Porque a frequência vibratória do planeta está mudando. Isso está forçando a gente também ter que mudar a nossa. E quando a gente não busca acompanhar essa mudança, o corpo vai sentir. Vai sentir. Nós vamos sofrer muito para passar por essa adaptação. Por isso que né, as escrituras falam que esse momento de transição vai trazer muito transtorno para a humanidade. Porque ela vai ter que se adaptar. Ela vai ter que andar, querendo ou não. A humanidade hoje está muito estressada. Por quê? Por causa desses processos. Estressada, assim, por quê? Por exemplo, quem trabalha com venda, por exemplo, igual eu, a pessoa já manda uma mensagem no WhatsApp, menos de um segundo ela já está pondo interrogação,
Ele tá te ligando, eu não sabe que você tá atendendo mais. Ninguém espera hoje mais nada. Não sabe esperar, Hoje ninguém né? É uma espera mais, ansiedade absurda, Aí, né? aí Já. você tem que. Tem hora que eles querem que você atende 10 de uma vez, você não dá conta. Aí você vai ficar doido. Aí começa as pressões. Entendeu? né? É por isso que as pessoas estressam. É. Entendeu? Isso é uma realidade terrível. Mais uma vez, eu vivi uma experiência dessa há uns 6 meses atrás. Fui atender uma pessoa, né? A pessoa esteve na mesa do meu colega lá e não conseguiu se adaptar com ele, pediu para falar comigo e foi para a minha mesa. Era uma situação complicada, onde existiam várias etapas do caso dele, certo? Aí eu comecei a explicar uma etapa ele virou assim, deixa você falar tudo de uma vez, não? É. Tipo assim, põe o áudio no 2.0 aí. Fala em 2.0 aí. Aí eu peguei e falei, olha, o importante é eu passar a informação detalhadinha para o senhor se pegar passo a passo da situação e fazer primeiro uma coisa, depois a outra, depois a outra. Então eu preciso passar detalhadamente. Se o senhor estiver com muita pressa, pode ir embora e aí o senhor volta se o senhor estiver calmo, e aí eu passo para o senhor direito. Aí ele disse, não, eu já estou aqui mesmo, eu vou te escutar. Desse jeito. É uma situação tão complicada, porque era uma situação dele que ele tinha que entrar com uma discussão de imposto de renda, depois, e ele tinha razão, estava certo, ele ia ganhar, era uma pessoa portadora de moléstia grave, depois disso ele ia passar pela malha, para a malha analisar e liberar dele, depois passou essa etapa, ele ia ter que entrar com pedido de restituição de todos os pagamentos que ele fez. E, além disso, ele tinha que entrar também com um processo na Procuradoria da Fazenda Nacional, pedindo para cancelar uma inscrição que ele tinha lá. Então, muitas etapas. Como é que vai explicar isso em 2.0? Não dá. E ele tinha Não dá. uma inscrição de mais ou menos uns 80 mil. Certo? Nossa. Então, E o cara não quer ter paciência. escutar, Estava fácil, né? Gastava até vários dias. Você viu? Tanto que o cara- Gente, vamos lá, gente. Dinheiro, o cara não tem paciência, Pessoal, vamos voltar aqui. Então, vamos voltar para a obsessão. A obsessão, a gente tem 3 tipos. A gente tem 3 tipos de obsessão, que vai do mais simples ao mais grave. O primeiro e mais simples, até o nome diz, a obsessão simples. A gente vai falar mais dela hoje, tá? Que são os casos que eu falei, que causam desconforto. A pessoa sabe que está havendo ali um processo, que está tendo uma influência, mas não é nada que pode mudar a vida da pessoa. Aí a gente vai para um segundo estágio, que é a fascinação. A fascinação é um processo onde o fascinado, o próprio nome fala, a pessoa está fascinada. Ela não está percebendo o que ela está fazendo. Fascinada. Ela acha que só ela está certa, que o que ela está fazendo está certo. Então ela nem percebe a influência que ela está sofrendo. E ali o orgulho está batendo forte. A vaidade está batendo forte. Então a pessoa está fascinada, ela não enxerga. Aí, por isso é um segundo estágio, é um pouco mais grave. Pode influenciar diretamente nos resultados da vida da pessoa, no dia a dia da pessoa, porque ela não está enxergando. É complicado. E um terceiro estágio mais profundo, que é a subjugação. Ali tem dominação total. Subjugação é vulgarmente conhecida como possessão, mas a gente vai entender que possessão não existe. Quando a gente for falar especificamente da subjugação, vocês vão entender isso. Eu só estou dando aqui um apanhado geral, para vocês terem uma noção geral, tá? A subjugação é um domínio que envolve até mesmo fisicamente. A pessoa não consegue dominar a si mesma, nem fisicamente. É um processo gravíssimo, tá? Então, a gente vai falar, especificar cada um desses 3 processos, começando pela obsessão simples, né? Então, vamos lá. É uma influência, claro, toda obsessão é uma dominação, uma influência. Isso aí é a base da obsessão, né? O médium ou o obsidiado, ele sabe que está tendo ali uma influência. Ele percebe. Vamos voltar no caso das irmãs lá? Vocês leram no item 252.
Cara, tinha efeito físico. Tava na cara que tinha ali uma influência espiritual ali. Pode até ser que elas desconheciam a causa, porque elas foram, provavelmente não, no início do processo, não sabiam da existência de espíritos. Mas estava na cara que era algo que estava além da compreensão delas, algo externo, influenciando a vida delas ali. Então, o obsidiado, numa obsessão simples, ele, de alguma forma, ele sabe que está acontecendo algo. Ele sabe que está acontecendo uma influência. Tá? Mesmo que ele não tenha muita noção do plano espiritual, alguma coisa está errada aqui. Eu tenho que descobrir o quê. No caso das irmãs, tinha a questão do efeito físico. As roupas, mesmo com o guarda-roupa trancado, apareciam jogadas no quarto. Tinha um efeito de transporte ali. Né? E rasgadas ainda. Tinha um efeito físico muito forte ali, né? Então, isso é comum. Efeitos físicos, gente. Quando fala em efeito físico, tá ligado a obsessões simples, tá? Você tá lá na sua casa, pá, um barulho. Aí você vai olhar, não tá ventando. Às vezes não tem nenhuma porta ou janela aberta. Você vai checar se fisicamente aquele fenômeno que aconteceu é possível. Se é uma causa física normal. Às vezes pode ser um vento, um animal, um gato, qualquer coisa. Isso tranquilo. Agora, você checa, não tem nenhuma causa provável física daquilo, então a chance de ser um fenômeno, né, espiritual, físico, é grande. E quando acontece um fenômeno físico, é uma obsessão simples. Ou vocês acham que benfeitor vai querer te assustar, fazer barulho na sua casa? Entende? Se acontece um fenômeno físico, principalmente a tipologia, né, que é o som, que você escuta um barulho, é porque ali é um obsessor querendo te chamar atenção, querendo te causar medo, querendo te influenciar de alguma forma. É uma obsessão simples. Acender e apagar a luz, muito comum. Às vezes você está lá, você deita, você apaga a luz do seu quarto, deita, e de repente a luz acende. Isso é como a televisão liga. Isso é comum acontecer. A Alexandra contava muito isso, que era direto o quarto dela. Toda noite ela acordava com a luz acesa. Toda noite. Minha tia teve um caso que ela deitou recentemente. Ela até frequenta aqui quando ela está aqui. Ela deitou e, de repente, ela começou a sentir uma pessoa. E ela começou a gritar, é ladrão, mas não era ladrão. Era o espírito. E aí ele puxou as pernas dela. Jesus. E ela falou assim, e ela se gritava, ó ladrão, e ninguém ouviu ela. E ele veio subindo em cima dela e parou a cabeça dele aqui e deitou no peito dela. E ela via ele? Ela via tudo. Que desespero, hein? E ela falou que começou a rezar quando ela viu que não era gente física ali, mas que o peso do corpo dele estava em cima dela. Até o respirar, assim, entrou em desespero, mas com muita calma, lembrou das palestras que foi fazer oração e pedindo. Olha, que excelente. Ele foi descendo o corpo dela, ficou de novo em pé na ponta da cama. Ela falou, só tive tempo de acender a luz, porque eu falei, não durmo, porque essa luz apagada não dela. Coitada. Eu falei pra ela, não vai adiantar de jeito nenhum. Passou no teste cardíaco. Percebe? É uma coisa. Olha aí, esse caso que você contou, tem um monte de reflexão em cima do que a gente está aprendendo. Primeiro, que é assustador, mas é uma coisa simples, não é uma coisa que vai mudar a vida dela, assim, tipo, tirar ela do eixo, a cabeça dela do eixo. Ela vai assustar, óbvio, é simples. E é um efeito físico que aconteceu ali, né? E uma percepção que ela teve. Outra coisa, quando ela viu e percebeu de alguma forma que não era uma pessoa encarnada, que ela começou a orar, o que ela fez com a faixa vibratória dela? Mudou. No que ela mudou a faixa vibratória, desconectou e ele foi perdendo o acesso a ela, viu? E ele saiu de cima dela, porque ele já não conseguia acessar ela mais. E aí ele se afastou. Então, ó... Mas também não fez nada de mal com ela. Então, viu? Ele não fez nada de mal. Então é uma obsessão simples. Assustadora, mas é simples. Né?
Já aconteceu com a Cris também. Já aconteceu com a Cris dela tá dormindo, a coberta dela descer. Teve uma senhorinha que foi minha vizinha, que ela deu um surto nela lá. Ela falou que tinha um homem Porque a minha casa, o mesmo construtor que fez a minha casa, ele fez 5 casas, uma do lado da outra. Então elas são iguais. A estrutura arquitetônica dela é igual. O meu quarto, ele não tem janela, ele tem uma porta, dá para uma claraboia. Então a casa do lado é igual. Aí a vizinha lá saiu desesperada no outro dia, falando para a vizinhança toda que tinha um homem na porta do quarto dela, nessa porta de vidro que tem na claraboia. E olha que a casa dela tem uma diferença da minha. Na claraboia dela tem uma grade no teto, assim. Uma grade de metal no teto. A minha não tem, a dela tem. Quer dizer, é impossível uma pessoa passar ali. E ela só falando que tinha um homem na porta do quarto dela. Que era um negão que estava lá, que queria entrar, queria pegar ela, e falou. E ela convicta disso. Só que ela não sabia que era espírito, né? Porque é impossível uma pessoa física ali entrar ali. Podia entrar pela porta da frente, sei lá. Mas ali não dava. Então, assim... A pessoa tinha que serrar, né? Ela tinha que tirar a grade para ela descer ali, entendeu? E a grade está lá intacta. Eu não sabia. Né? Não faz nada, é ladrão, faz alguma coisa. No seu carro, que a moça quer sair com o Corolla, mas ela disse que é melhor chegar seu carro para trás. Seu Nelson, tira lá, por favor. Porque ela fez uma cara quando ela viu que o seu carro estava perto, eu não quero. Então, assim, ó, luz acender e apagar, pessoas andando no quarto, som de pegada, som de conversa, tipologia, som, estalo, barulho, todas essas coisas que envolvem o físico, incômodos, às vezes, a gente, quem nunca está num lugar, de repente parece que você sente uma presença, te dá um arrepio. Você entra num lugar, por exemplo, você fala, nossa, energia tá pesada aqui, eu vou ficar aqui não, sabe? Então, isso tudo são indícios de obsessões simples. A irritação momentânea, às vezes você está fazendo alguma coisa, assistindo uma série, fazendo alguma coisa totalmente assim que não te causaria irritação aqui. Não teria por que aquilo te causar incômodo. Mas de repente vem aquela revolta, aquela raiva repentina que você não sabe de onde vem. Agora você sabe. É uma conexão ali de um espírito que está ali, que está te causando essa obsessão simples. Estava quase acordando, eu olhei do lado, o espírito era feminino, mas assim, muito deformada. Era horrível a fisionomia desse espírito. Vivia me pegando em cima de mim, e eu deitava, falei, não, vai pra lá. E assim, não vem não. É filme de terror, né? É um filme, é horrível. E aí você não consegue, é um transe que você parece que está meio acordado, meio um transe. E aí só te resta rezar. Exatamente, ó. Se viu numa situação desagradável dessa, muda sua faixa vibratória. Qual que é a forma mais fácil de você mudar a sua faixa vibratória? Orar. Por isso Jesus falava, orai e vigiai. Orai e vigiai. Então isso é muito comum. E tem um detalhe aqui. A gente falou muito de mistificação ao longo do curso, que é aqueles espíritos enganadores. Nem sempre, gente, um mistificador é um obsessor. Nem sempre o espírito que está ali naquele momento te enganando, se fazendo passar por outro, é um obsessor. Porque ele está fazendo aquilo somente naquela oportunidade que ele teve, naquele momento. Para se falar que é uma obsessão, é uma coisa que ela repete, ela é repetitiva, ela é contínua. Acontece várias vezes. Aí sim podemos falar que é obsessão. Mas, às vezes acontece, como a gente já viu aqui, a gente sabe que a gente está nos acotovelando com os espíritos, tem espírito por toda parte.
às vezes acontece de um aproveitador. É uma oportunidade. Lembra dos covardes lá? Uma obsessão pode ser, uma das causas é a covardia. Ah, estava dando mole ali, estava presa fácil, eu fui lá e aproveitei dele. Né? Ali é obsessão. Mas o mistificador em si, às vezes o médium está um pouquinho mais, com a faixa vibratória mais baixa, mais invigilante, e às vezes ele vai se conectar com o mentor, ali o espírito acha uma oportunidade ali para falar alguma coisa, para influenciar o grupo. Ele não é especificamente o obsessor daquele médium. Ele aproveita a oportunidade para enganar. Entendeu? Nem sempre a mistificação é uma obsessão. Nem sempre. Tá? Porque às vezes é coisas de momento que podem acontecer. Tá? Ficou claro isso? Então, isso é muito comum. Ficou claro aí na internet, pessoal, essa explicação, que nem sempre a mistificação é obsessão? Ficou claro para vocês da internet? Deixar no vácuo, coloca para você ficar assim. Bom. Ficou sim, Wellington. Agora falou. Obrigado, gente. Bom. Com certeza, porque até que a gente abre a câmera, liga o microfone, você fica aqui procurando. Obrigado, isso. Nada. Carlos Bacelli nos traz no livro Mediunidade e Obsessão o seguinte texto. No capítulo 5 desse livro, que chama Mediunidade e Obsessão. O algoz espiritual começa a perturbar o sono de sua vítima com pancadas na parede, ruídos no teto, passos dentro do quarto, semi-materializa-se rente à cama, que aconteceu com o caso do Gledson ali, é sua tia, né? Com a tia do Gledson. Acende e apaga a luz de forma intermitente, arranca-lhe as cobertas, toca-lhe o corpo, chama-o pelo nome. Quem nunca escutou o nome? Né? Você escuta o seu nome, você vai ver, não tem ninguém. Né? Ninguém encarnado. Né? Acordando a pessoa em sobressaltos. Quando a gente está dormindo, a gente está como? Desdobramento, emancipação da alma. E ali fica mais fácil da gente perceber os espíritos. Por isso que durante o sono é mais comum ter essas perturbações aí que incomoda, né? E às vezes assusta, mas não deixa de ser uma obsessão simples, tá? Como Carlos Bacelli nos explica. E também Kardec, no livro dos Médiuns, no item 238, ele fala: esse gênero de obsessão é, pois, simplesmente desagradável. E não tem outro inconveniente além de opor um obstáculo às comunicações que se gostaria de ter com os espíritos sérios ou com os que se tem afeição. Às vezes, por exemplo, é o médium. Vamos supor, eu sou médium de psicofonia. Você tirou do... Qual que é o livro? Mediunidade e Obsessão. Mediunidade e Obsessão. Está no capítulo 5, esse trechinho. É do Carlos Bacelli e do espírito Odilon Fernandes. Doutor Odilon. Então, essas coisas são desagradáveis, incomoda. Mas não é nada além disso. Por exemplo, o médium está lá. Ele não está num dia muito bom. Então, ele está com uma faixa vibratória mais baixa. O padrão vibratório dele está mais baixo, tem problema o dia inteiro, passou raiva no trabalho, está com problema na família, enfim. Quem nunca, né? Aí chega na desobsessão, talvez não se preparou adequadamente para trabalhar. E aí se espera que venha, por exemplo, a avó do Gledson estava preparando para vir. E ele acha que ela vai vir para falar com o Gledson, que já desencarnou. Eu estou só sugerindo o Gledson. Não sei se só a avó desencarnou. As duas, tá. Aí vamos supor, a avó dele que está preparando, e o médium percebeu, de alguma forma, que a avó dele ia falar uma mensagem. Só que, como ele não está muito legal, veio ali um
o espírito ali se aproveitou da situação e é um obsessor daquele médico, ficou com ele fazendo raiva nele o dia inteiro para ter a oportunidade de estar ali naquele momento, se fazer passar pela volta do Gladys para poder influenciar. Olha só, isso acontece. Entendeu? E ali ele vai falar, às vezes ele vai querer manipular, falar alguma coisa para influenciar o Gladson, o próprio médico, ou para que as pessoas percebam. Aí o Gladson fala assim, não, minha avó não falaria isso. Aí pode ser que o Gladson perceba que não é a avó dele, que é uma mistificação. Ou seja, para descredibilizar o próprio médium. Às vezes o obsessor age assim, para o médium perder crédito. Entendeu? Aquele médium ali, ixi, aquele ali está mistificado, aquele ali está não sei o quê. Não vou confiar mais naquele médium ali, não. Isso é muito comum acontecer. E é um caso de obsessão simples. Então, o dia que a gente estiver bem, melhor é nem trabalhar. Olha, em suma, em geral, Agora, não significa que ele não deva ir. Ele deve ir. Deve ir, mas para receber ajuda, para receber tratamento. Às vezes fica mais ali ele mesmo com ele mesmo, sabe? Prestar muita atenção. E às vezes ele não está percebendo que ele não está em condições. E aí é a hora do grupo ajudar. Chegar nele e falar, olha, essa comunicação, você prestou atenção se realmente era aquele espírito? Aí, se ele for um médium orgulhoso, ele vai se irritar, ele vai melindrar com aquilo. Mas se ele for um médium humilde, ele vai aceitar a crítica e vai buscar se melhorar. É aí que está o grupo coeso, o grupo sério, um ajudando o outro. Olha, fique atento, não é assim. É por isso que o grupo tem que estar sempre buscando instrução e ter liberdade de falar uns com os outros. Quantas vezes aqui a gente já conversou? Quantas vezes a Dona Aura veio conversar comigo de coisas que ela não estava se sentindo bem, para a gente alinhar, e é assim que tem que ser. Não se sentiu bem? Falei com a Vilma semana passada, né, Vilma? A gente falou sobre isso. Não se sentiu bem? Está saindo daqui e não está se sentindo bem? Fala. Fala. Porque se você não está se sentindo bem, está errado. O médium tem que sair bem. Ele tem que sair daqui ou igual ele chegou, ou então um pouquinho melhor. É para isso que existe o trabalho. Se ele não está saindo bem, alguma coisa não está legal. Está havendo algum desequilíbrio ali, e o grupo pode ajudar. Para que ele fique bem, para que ele saia bem do trabalho. É para isso que tem o grupo, é para isso que tem toda aquela parte de preparação, para isso que tem o tratamento no final, os passes. E por isso que toda vez a gente pergunta, todos bem? Fulano, você está bem? Ciclano, você está bem? Se não está, fala. Normal, gente, a gente é imperfeito, a gente vai ter um dia que não vai estar legal, vai ter um dia que eu não vou estar legal. E eu vou precisar de ajuda, né? Então, é uns ajudando os outros. Alguma dúvida? Eu vou tirar esse slide aqui, que a gente vai entrar agora na fascinação, tá? Só um minutinho que eu vou tirar a apresentação aqui. A gente vai entrar na fascinação agora. Muito bem. Cadê minha tela? Achei. O que é a fascinação? Vamos lá. Vamos entender o significado dessa palavra, como a gente sempre faz, trazer a etimologia, né? Para a gente entender bem, interpretar bem. Não ficou nenhuma dúvida da obsessão simples, né? Vamos lá. O que significa fascinação? Ato de fascinar, atrair, cativar, encantamento, enlevo, feitiço, ilusão, deslumbramento. Isso tudo tem a ver com a fascinação, tá? A palavra fascinação, não estou falando da obsessão em si agora, estou falando da palavra. Existe o lado positivo da fascinação,
que é essa parte quando você fica encantado com alguma coisa, deslumbrado com alguma coisa. Você chega num lugar muito bonito, né? Você chega, nossa, que lugar lindo. Ali você tem uma fascinação naquilo, um deslumbramento daquilo. É o lado positivo da palavra, tá? Ou a pessoa está apaixonada, né? Nossa, que deusa! Meu Deus! É uma fascinação, você está fascinado naquela pessoa, positivamente, você admira ela, você é deslumbrado por ela, tá? É o lado positivo da palavra. Só que aqui a gente não vai ver esse lado positivo, não, porque a gente vai falar de obsessão, tá? Então, no lado oposto, fascinação é tudo aquilo que nos bloqueia a visão, tapa os olhos, por isso esse cavalo de olhos bloqueados aí. Ou seja, o que acontece com o cavalo? Ele é bloqueado a visão por quê? Porque o condutor quer conduzi-lo, quer que ele olhe só para a direção que ele quer conduzi-lo. E é isso que acontece com o caso de obsessão, fascinação. O espírito que está causando a fascinação ali, o obsessor, ele quer que você olhe só na direção que ele quer. Ele não quer que você veja o que está em volta. Você está tapado. Entendeu? Isso é a fascinação. Tá de olhos tapados. E você, nesse processo, como você não está enxergando o todo, a situação geral que está acontecendo à sua volta, você está vendo só aquela visão ali curta, só naquele foco, você não percebe. Você não consegue entender o que está à sua volta, você só está vendo aquilo, então você não está percebendo que você está sendo conduzido. Tá? Esse é o sentido da fascinação, que te bloqueia a visão. Agora trazendo Kardec, né, no item 239 do Livro dos Médiuns. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que paralisa de alguma forma o seu julgamento com respeito às comunicações. Aqui falando de médium ostensivo, tá? O médium fascinado não se crê enganado. O espírito tem a arte de inspirar uma confiança cega. Olha a falta da fé raciocinada aí, ó. Uma confiança cega, que lhe impede de ver a fraude e de compreender a absurdidade do que escreve, ou do que fala, né? Mesmo quando salta aos olhos de todo mundo. A pessoa tá ali, tá batendo naquela tecla, todo mundo em volta tá vendo que não tá legal, que não é daquele jeito, mas a pessoa não consegue ver. Entende? Ela tá fascinada ali, a visão dela tá focada só naquilo. As pessoas chegam até a falar, fulano, não é assim. Eu tô vendo, tá certo, é assim. Famoso teimoso, cabeça dura. Não dá o braço a torcer. Fala, Mas, que é uma coisa seguinte, fiquei pensando aqui. Uma mistificação bem sucedida gera fascinação. Entendeu? Estou falando assim, porque a ideia do mistificador, eu imagino que é atingir isso. Né? Exatamente. Se a mistificação ali, nem sempre é uma obsessão, mas pode ser que seja. Porque se ela for uma situação casual, momentânea, não é obsessão. Mas se a mistificação ali vem de um espírito que quer prejudicar a pessoa, que é uma caso de vingança, acredita, né? A mistificação, aí nesse caso ela é uma obsessão que pode causar uma fascinação. Entendeu? Em alguns casos a mistificação pode não ser, mas em outros sim. Certo? Então, quer dizer, a pessoa está iludida, está fascinada. A pessoa não está vendo que ela está errando, ela não está conseguindo enxergar o erro, ela está fascinada. Você entende que uma pessoa está fascinada é quando ela não quer aceitar e enxergar que ela está errada. Se ela não quer enxergar que ela está errada, ela está fascinada. Entendeu? Ela não quer abrir o ponto de vista dela, a visão dela. Tá ali, igual o cavalinho ali, ó, sendo guiado. Sabe o que eu acho engraçado? Você está falando assim que
A gente está num mundo assim, a gente está falando só em níveis assim, né? Estou desencarnado. Mas se você for analisar a fundo, a gente está muito mais assim no nível de encarnado que encarnado. É, o que falamos na aula passada. De influência, assim, Exatamente. né? A fascinação. Estou falando assim, algumas pessoas tem hora que chegam num ponto Exatamente. que idolatra aquela pessoa. É. Uma vez que ela coloca aquela pessoa na mente dela, fixação mental, fascínio, pronto. É aquela ideia de fã, sabe? É. Louco, né? Mas, vê assim, a pessoa desmaia. Meu Deus. É Deus. Tem gente que é assim. E a gente vê na juventude de hoje, sei lá, 15, 30 anos, mais ou menos, um poder de fascinação extremo dos grupos sobre a pessoa. Quer ver um caso clássico de fascinação de massas? Que a gente está vivendo isso agora? Quer ver? Só voltar a tela aqui. Fiquei pensando nessa. A gente acabou de viver uma bipolarização política no país. Fascinação pura. Ainda tem resquício disso. Gente que é de um lado atacando pessoas que é do outro lado e causando intrigas até dentro da família. Porque você segue fulano, você é ruim. Porque você segue ciclano, você é ladrão. Percebe? Isso é fascinação, gente. A Vertical teve sempre do lado do posto, uma marmoraria, e o dono de lá era Lula. Aí tinha até na plaquinha dele lá com o Lula. Aí, tá vendo? Olha que nível que chega a pessoa agredir por causa de que a pessoa tem um pensamento de um jeito. Não tem aceitação no que o outro quer. As pessoas hoje acham que assim, o meu jeito é o certo. Né? O cancelamento da internet que está acontecendo. Porque a pessoa que falou ali pensou diferente, não, vou cancelar, porque ela está errada. Só ela que é certa. Só o meu jeito de pensar é o certo. Isso é sinal de fascinação. Hein? Como eu tenho é hipocrisia. Como eu posso achar que só eu sou certo? Eu sou Deus? Eu sou dono da verdade universal? Claro que não. Nós temos que entender que nós estamos num processo de evolução, que nós vamos errar, que eu tenho direito de pensar diferente, assim como o outro também tem direito de pensar do jeito dele. E se ele pensa diferente de mim, eu tenho que respeitar. E essa situação... Percebe? As minorias que agora estão virando maioria, as minorias que estão brigando pelo seu direito e, de repente, estão atacando o outro lado e fazendo exatamente aquilo que ela condenava no outro. E essa situação da gente ser capaz de parar, pensar, analisar essa situação sem se deixar levar pela fascinação, é um fator muito grande de aprendizado, de crescimento para a gente. Exatamente. Já aconteceu comigo uma situação, por exemplo, de eu pegar um assunto, estudar, analisar profundamente, fazer uma ideia sobre um determinado assunto, aí sentar para conversar com pessoas, e alguém vira assim e fala assim, você olhou, você pensou nisso? Aí a outra pessoa fala, você pensou naquilo? E você percebe que você deixou um montão de pontos soltos em volta do assunto e que você estava sufocada. Sufocado. Exatamente. Mas quando você sentou e conversou com outras pessoas, você está com a mente aberta para poder aceitar, para pensar, para raciocinar, é uma fonte muito grande de aprendizado. Porque você vê outros pontos de vista, novas formas de enxergar a situação. Se amplia a sua mente. Exatamente. E Einstein falava, né? Um cérebro que se expande jamais retornará ao seu tamanho original. Você amplia seu pensamento, aceitando opiniões diferentes, abrindo, né, para novas opiniões. Você pode até não concordar, mas você começa a perceber uma nova forma de pensar, né? É exatamente isso. E aí a gente chega nessa conclusão.
fascinado é conduzido como um cego. Ele perde o senso crítico, né? Tá ali, ó, a visão ali bloqueada. Então ele não consegue entender que aquilo pode ser ruim, errado para ele. Ele não percebe. Perde o senso crítico. Não, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. E vai vindo consequência em cima daquilo. Vai vindo, vai vindo. A hora que chega num ponto que ele não aguenta mais é que aí ele vai querer abrir, não aguento mais, espera aí, tem que ter alguma coisa além disso. Ele não quer admitir porque a vaidade, o orgulho, ele não deixa. Só concluir, já deixa essa palavra. Então, o orgulho, a vaidade dele, ele não deixa ele aceitar que ele pode estar errado. Entende? Aí a gente conclui, né? O pior cego é o que não quer enxergar. Fala, Denise. Tem duas coisas, assim, eu acho que uma coisa que até linka o estudo. O estado de fascinação, assim, está muito associado como se fosse uma fixação mental extrema. Essa é a minha pergunta. Toda obsessão é fundamentada na fixação mental. Só que nesse caso, porque nesse caso vai aumentar a intensidade. A gente já está no nível 2, vamos dizer assim, no segundo estágio de obsessão. Falando da obsessão simples, estamos falando da fascinação, que já é um pouco mais profundo, percebe? A pessoa, isso influencia na vida dela, nos relacionamentos dela, seja relacionamento familiar, relacionamento profissional, porque ela não quer enxergar que ela está errada. Ela vai começar a gerar um monte de atritos em volta dela. Ela vai começar a afastar as pessoas da vida dela. Porque ela não aceita. Só ela está certa. Quem que aguenta viver com uma pessoa assim? Entendeu? E isso vai causando um monte de resultados que vai levando a vida dela para o buraco. Ela vai se isolando do mundo. Entendeu? Eu também fiquei pensando assim. Eu lembrei daquele estudo lá, daquele ciclo, assim. Aquilo. Você vai falar, eu ia falar da crença. E é aquilo. A solução seria mudar essa crença? Porque a gente tem um sistema de crença. Isso. Para você mudar a crença, você tem que começar a abrir sua visão. Deixar de ter crença limitante, né? Para você mudar a crença, você tem que começar a abrir para receber novas informações. Só assim as suas crenças vão mudar. Enquanto você não permitir, achar que só você está certo, é crença limitante. Te limita, te bloqueia. E você não vai sair daquilo. Você não vai sair daquilo. Você vai continuar ali. Imagina o cavalo que ele está comendo no mesmo lugar. Aí, ele está andando em círculo. Vai chegar a hora que ele vai chegar no começo do círculo. Ou seja, aquele caminho que ele fez, não tem mais nada para ele comer. Mas ele está com a visão. Aí ele começa a comer terra. Aí está fazendo mal para ele. Aí ele começa a perder força, porque ele não tem o que comer, mas ele está no mesmo caminho porque ele está bloqueado. Mas ele acha que está certo, que o caminho é aquele que ele tem que seguir. Vai chegar uma hora que ele vai ter força, ele não vai ter alimento, ele vai cair. Você sabe como é que o cavalo usa uma besteira como essa na vida real? Então, para ele ser conduzido, né? Não, para ele não comer o que está à mostra. Ele tem o tempo de ele comer, mas quando ele é colocado na carpideira, que é um arado de mão, que tem um ferro na frente que vai soltando a terra, se não colocar isso nele, ele estiver carpideirando... Ele vai fazendo qualquer caminho, ele não vai em linha reta, né? Ele vai comendo tudo que está à volta dele. Tudo em volta. Aí é colocada essa bezerra, tem essa... Tá vendo? Para direcionar ele. Para ele ficar num caminho só. Quando o cavalo está em trabalho, ele usa isso aí. Pode ver carroça, tudo que ele tá. Porque ele é conduzido. Ele assusta muito quando... Assim, ele fica centrado. No caminho. E ele é conduzido. Ele olha entre as filas do milho, com a força. Ele vai, ele consegue ter uma visão ampla. Ele vê onde, ele segue onde você quer, não é onde ele quer. Exatamente. E aí, essa pessoa, que só ela que está certa, o mundo está errado, aí ela começa a pôr culpa no mundo.
Aí, como as coisas vão dando errado, aí ela vai perdendo relacionamento, ela vai perdendo família, ela vai perdendo relacionamentos profissionais, oportunidades, porque ela está se isolando. Mas a culpa é do outro. Ah, minha esposa que não entendia, minha esposa não me compreendia. É a vítima. Ah, meu patrão era muito chato, muito exigente. É vítima. Sempre a culpa é do outro. Nossa, é horrível. Entende? Por quê? Porque ela está tão cega nela mesma, o sol girando em torno do seu próprio umbiguinho, que ela não consegue abrir para os relacionamentos. Ela não consegue abrir para a visão diferente. Ela não consegue entender que o outro tem o direito de pensar e agir diferente dela. Só ela é a certa. Pode ver. A maioria das pessoas que são muito vaidosas, muito orgulhosas, elas são isoladas, pessoas sozinhas, solitárias. Ninguém aguenta. E tem uma frase, que eu adoro essa frase, que fala assim: o solidário não tem tempo para ficar solitário. Entendeu? O solidário, ele está olhando para o outro. Ele não tem como ficar sozinho. Porque ele está aberto para ver a dificuldade do outro, para ajudar o outro. E ao invés de julgar, falar que o outro é errado, que a culpa é do outro, ver a dificuldade do outro. Não, eu vou te ajudar, vem cá. Entendeu? Então, por isso que quando a gente trabalha a reforma íntima, orar e vigiar, a gente vai ampliando. E vai nos livrando das obsessões, porque a gente vai deixando de ser esse bonequinho manipulável. A gente vai se tornando uma pessoa que vai tendo compreensão de nós mesmos e do que está acontecendo à nossa volta. Então, a gente não deixa qualquer um vir pôr cabeça na gente. A gente, opa, não é assim. Por que eu vou brigar com fulano? Ele está passando por isso, olha lá, ele tá cego. Olha a dificuldade que ele está lá na família dele, no trabalho, enfim. Você vai ampliando a sua compreensão de mundo. E essa sua compreensão de mundo vai te libertando. Aí vai ficando mais fácil perdoar. Vai vindo, as coisas boas também vão vindo a cavalo. Porque tem aquele ditado, né? Desgraça pouco é bobagem, desgraça vem a cavalo, mas coisa boa também. Quando você se conecta a elas e entra naquele ciclo vibratório que a gente aprendeu lá atrás. Pensamento, significado, emoção, crença, conexões, resultados, pensamento e lá. Se nos conectamos com o positivo, com as coisas boas, mais coisas boas virão. Se nos conectamos com a reclamação, com o negativo, com as coisas ruins, mais coisas ruins virão. A escolha está em nós. Só que mudar não é fácil. Por isso se chama reforma íntima. Entendeu o processo? É esse o processo. Não dá tempo mais. Na semana que vem a gente termina de falar da fascinação. E a gente vai falar da subjugação. Tá? Tem a atividade da semana. A atividade da semana é continuar. Quem vai trazer o próximo caso, semana que vem? Eu tenho um. Você tem um, João? Então, o João vai trazer o próximo caso de obsessão semana que vem, tá? Então, vamos agradecer. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos agradecer mais uma vez. Respire fundo novamente. Agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado tão importante aqui para a gente saber o que fazer, né? Quando a gente estiver diante de um caso, de uma influência. Agradecer a Ele, nosso grande Mestre Jesus, por sempre nos mostrar o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende
a profundidade dessas palavras, de todos esses ensinamentos que ele nos traz. Por isso agradecemos profundamente por essa oportunidade. E agradecendo, nós voltamos a irradiar essa nossa luz interior. E irradiando essa luz interior, nós vamos formando novamente aquela conexão entre cada um de nós e conectando também a espiritualidade e conectando a Ele, o nosso amigo e mestre Jesus. Formamos uma linda corrente de luz que vai nos reequilibrando, nos aliviando, e uma sensação de bem-estar vai tomando conta novamente. Essa conexão gostosa que fazemos entre nós com a espiritualidade, com Jesus, recebendo dele mais uma dose do infinito amor que ele nos entrega todos os dias. E com essa gratidão, com essa sensação boa, nessa conexão maravilhosa que estamos fazendo, oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mais uma vez, muito, muito obrigado a cada um de vocês, que Jesus abençoe.